Olá, Marília Carvalhinho aqui de novo. E hoje eu tô muito bem acompanhada, tô animadíssima. Tô com Luísa Morato, maravilhosa, fundadora da Camis. E a gente veio falar de um assunto muito interessante e muito contemporâneo, que eu acho que a Luísa faz muito bem lá na Camis, então acho que é um bom caso aí para trazer a experiência dela e trocar com a gente pensar um pouco como a gente está vendo o futuro, que é essa construção paralela de produto e de comunicação, em especial considerando as dinâmicas das redes sociais. Lu, primeiro, vamos começar. Bom, já estou te chamando de Lu, né? Desculpa, não vou Tá conseguir comigo. fingir costume. Já nos conhecemos, né? E eu Sim, queria que você começasse contando um pouco da sua trajetória na Camis, como que surgiu a ideia da Camis, como que da sua formação, enfim, como as coisas se desenrolaram para você começar a Camis e como tem sido essa sua experiência empreendedora. com certeza, pode deixar. Marília, queria começar te agradecendo imensamente pelo convite. É um prazer, uma honra falar sobre esse assunto, principalmente com você, que, enfim, é autoridade no tema e tem aí uma trajetória profissional tão admirável. Então, essa troca para mim é muito valiosa, em primeiro lugar, e espero que a gente possa agregar também para quem está nos escutando. Bom, vamos falar então do meu começo, né. Então, para quem não me conhece, eu sou a Luísa Morato, eu tenho 30 anos, fundei a Camis em Belo Horizonte lá em 2018, então a marca vai fazer esse ano 7 anos de história. Um pouquinho da minha trajetória, eu sou advogada por formação, me formei em direito, fiz OAB, cheguei a exercer a profissão por 1 ano, e no meio desse caminho eu fui entendendo que talvez a advocacia não fosse o meu lugar, eu queria construir uma trajetória profissional diferente e eu entendi que eu queria empreender. Eu queria realmente ter mais controle sobre o meu dia a dia e, principalmente, eu entendi que o que me fazia me sentir bem-sucedida era estar em uma profissão que me desafiasse todos os dias e que eu pudesse estar em constante aprendizado. Então, fui no lugar certo, que mais te impõe desafios e te testa profissionalmente, que é o empreendedorismo. Então, eu comecei a marca entendendo, buscando encontrar o meu lugar profissional optei por empreender no ramo da moda, porque era um ramo que eu gostava. Então eu juntei 2 coisas que eu queria muito construir e comecei por um ramo que eu gostava. Por que a Camis, né, por que camiseta, por que a moda essencial? Eu vim de um meio corporativo, então o dress code corporativo sempre foi um desafio para mim. Primeiro porque, historicamente, as roupas apropriadas, entre aspas, para trabalho, para mulheres, são extremamente desconfortáveis. Então são materiais que muitas vezes não são respiráveis, caimentos que muitas vezes, não respeitam o nosso corpo, então eu me sentia muito desconfortável com aquele dress code que era sempre um terno ou uma camisa social, e eu tinha muita dificuldade de me encontrar ali. Em um determinado momento, eu entendi que eu gostava de trabalhar com camiseta e blazer por cima, porque eu me sentia bem mais confortável em mocassim, e esse virou meu uniforme de trabalho. E quem trabalhou comigo nessa época vai lembrar que foi uma luta no meu escritório, porque eu não queria usar salto e eu, enfim, consegui ali tirar essa regra e as advogadas começaram a trabalhar usando mocassim. Mas eu tinha muita dificuldade de encontrar uma boa camiseta que funcionasse para o ambiente corporativo. Então, não podia ser transparente, não podia marcar e, ao mesmo tempo, tinha que ter um tecido bonito, porque eu precisava combinar aquilo com alfaiataria, com couro, com lã. Então, eu tinha muita dificuldade de encontrar esse produto. E eu acabava encontrando em lojas masculinas e não encontrava em lojas femininas. Então, eu sentia, era uma dor mesmo do mercado, para mim, como consumidora, que eu enxerguei como uma oportunidade. Então, eu queria começar a empreender. Eu não tinha recurso para criar uma marca com, sei lá, 200 SKUs em uma primeira coleção ou um pouco menos. Então eu decidi começar por aquilo que eu sentia mais falta, que era a camiseta perfeita. Eu literalmente comecei a marca com uma camiseta gola 1 em 3 cores. No dia que eu tomei a decisão de que eu realmente queria empreender e que eu queria, testar e me permitir, me aventurar nesse universo, que eu sei que é um grande privilégio, eu já estava dentro da fábrica procurando entender qual tecido eu usaria, o que que ia me levar ali para o próximo passo, e eu entendi que se eu queria ter uma marca de produto único, eu precisaria fazer o produto. Então eu precisaria ter argumentos de venda e ter assunto.
para falar sobre aquele produto. E é aí que começa a minha história, enxergando o marketing como camada do produto. Porque o meu produto, ele virou também, ele setou, né, definiu a minha estratégia de comunicação. Então eu ia ter um produto em 3 cores. Imagina, hoje é inconcebível pensar em um Instagram que se sustenta em um produto em 3 cores. Então eu tive que ali criar muito assunto e muitos argumentos de venda que explicassem a proposta de valor desse produto, porque ele era de fato especial. Então, a marca nasce, né, dessa dor de encontrar um produto que atendesse às expectativas, às minhas expectativas como consumidora, e construir de uma forma muito bem feita a estrutura desse produto, a escolha do tecido, a escolha da modelagem. Eu cheguei a fazer mais de 70 pilotos até chegar na camiseta ideal, então foi um processo, assim, muito longo e cheio de expectativa por parte do fornecedor 70 também. pilotos é um número, assim, surreal, né, Não, o para fornecedor quem queria me matar. Ele queria me matar. Eu ainda que chegou ele um continuou com você, porque geralmente eles abandonam nesse processo. exato, obrigada, gratidão por ter me abandonado. Mas assim, foi o que me levou ao produto que eu poderia trabalhar de uma forma diferente. E a comunicação abraçou esse produto, criando uma outra roupagem, né, uma nova roupagem para a forma como eu comunicaria uma peça essencial. Então esse é basicamente o início da minha marca. Muito legal. E quando você conta essa história, é interessante observar que na Camis, pelo jeito, assim, desde o início, o seu desejo era encontrar um produto perfeito, né? Que você encontrava essa carência no mercado, mas é como se a comunicação tivesse vindo muito próxima disso, né? É verdade? Então, desde o começo, você já pensou produto e comunicação juntos? Isso tem muito a ver com isso que você falou, que é o fato de que é um produto, entre aspas, comum, mas que se você não comunica, a pessoa pode achar que é uma camiseta comum, que não tem nenhum atributo específico, ou você acha que isso também é fundamental para qualquer tipo de marca e para os outros produtos que vieram depois? Porque depois a Camis passou a fazer outros produtos também. Então conta um pouquinho sobre essa questão do que vem antes ou se vem junto, se sempre foi assim desde o início da marca ou se isso foi uma coisa que foi ficando mais madura conforme a evolução da marca. No início, eu não tinha tanta consciência do quanto essa estratégia era complexa e abraçava o momento atual, que a gente tem de mercado em termos de mídia, de comunicação. Mas sim, essa estratégia nasceu ali junto com o produto. E ela veio dessa indagação que na época não era tão profissionalizada e não tinha tanta clareza de como eu vou comunicar um produto de uma forma que sem comprar e sem tocar e sem conhecer a peça de perto, ela entenda o quanto aquilo era extraordinário. Então, a comunicação, ela veio como uma ferramenta para que eu pudesse fazer com que a minha cliente entendesse muito bem o que eu queria com aquele produto. E aí tem uma frase muito boa que naquela época eu jamais teria entendido esse conceito ou teria acesso a esse conceito, que é da Thay Dantas, que é uma das profissionais de marketing que eu mais admiro na atualidade, e ela fala que a marca atende o seu cliente no limite do seu produto. Então, até onde o seu produto consegue atender a necessidade do seu cliente? Ponto. Até ali é o produto. Além disso, quem atende é a marca. Então, como eu poderia vender uma camiseta e falar, cara, é uma camiseta branca numa foto, ou eu poderia vender a camiseta pensada por uma empreendedora que enxergou essa dor no mercado, entregou tempo, esforço, em criar um produto diferente, que abraçasse o corpo, que fosse confortável, que tivesse um tecido ideal. Eu poderia adicionar essas camadas que tornavam o meu produto extraordinário. E aí, além do produto em si, que já era um produto que atendia muito bem a determinadas expectativas, eu transmitia outras coisas. Eu transmitia confiabilidade, eu transmitia identificação, eu supria outras necessidades da minha cliente que eram além do produto em si. E É, todos porque nós, consumidores, essa construímos pessoa poderia assim. não se sentir segura, né, de usar essa camiseta com o blazer e trabalhar. Você estava informando que aquilo era seguro através da comunicação da marca, né. Exato. E eu acho que trazendo, outras camadas ali que tornam o produto extraordinário. Então, outro dia eu ouvindo um podcast e uma empreendedora do ramo de essenciais falando: "Ah, por que que as marcas não fazem roupas confortáveis? O que é preciso para criar uma marca que veste a mulher de uma forma confortável?". Cara, é preciso uma empreendedora ou uma diretora criativa que se preocupe com isso. Claro. Então, trazer essa camada de quem cria, por que cria,
como cria e por que aquilo interfere na entrega, é algo muito atual da comunicação e do marketing de produto, que de uma forma muito intuitiva eu consegui trazer naquele início da minha marca. Muito legal. E eu acho interessante, assim, observando de fora, não sei o quanto é intencional, o quanto não é, que a comunicação da Camis, ela é ao mesmo tempo informativa, né, mas ela consegue ficar leve, não fica uma informação, porque às vezes o conteúdo informativo ele pode ficar maçante, depende do tom, de como a gente coloca, né? Mas vocês conseguem fazer isso de forma leve e ela tem um lado assim de dar o diferencial, mas sem parecer arrogante e pretensioso. Como que a gente encontra esse tom? Foi algo espontâneo e natural, surgiu muito do seu jeito e depois vocês, porque é muito comum isso também, né, Lu? Assim, principalmente nas empresas pequenas, tem muito assim, o coração, o jeito do dono de pensar o mundo, e no começo ele vai imprimindo, às vezes, o seu jeito de forma intuitiva, e com o tempo isso vai se tornando a cultura da empresa e vai conseguindo ser traduzido de uma forma mais técnica. Foi isso? Conta um pouco desse tom de voz, né? Desses valores que você transmite na comunicação. Muito legal essa pergunta, porque eu acho que uma grande dor do empreendedor que começa fazendo tudo, né, que começa sem estrutura, é como transformar aquilo que para você é tão intuitivo em algo que possa ser ensinado ou passado para as pessoas que estão ali depois num futuro, quando você não está mais na sala, quando você não está mais escrevendo a legenda do Instagram. Uhum. Então, de fato, nasce do meu jeito, nasce do meu tom de voz e da maneira que eu enxergo o mundo, mas em um determinado momento eu precisei transformar isso em um manifesto, né? Porque um manifesto é replicável. E é claro que a partir do momento em que não sou eu que faço toda a comunicação da marca mais, claro que tem um pouco de mim em tudo, mas existem camadas da comunicação que são introduzidas por outras pessoas. A cultura de uma empresa, ela é a soma do que o founder ou a pessoa que está ali tocando o bumbo quer que seja, as culturas que são trazidas pelas pessoas que vão entrando e aquilo vai virando um ecossistema, né? Então, tem muito de mim, mas eu precisei transformar o que é intuitivo para mim em manifesto e em premissas, né? Em constatações que foram aprendidas ao longo do tempo. E aí, hoje o tom de voz, ele não é mais só o meu, né? Ele é a soma do meu tom de voz, das pessoas que já passaram pelo meu time, das pessoas que me ajudaram a construir os departamentos, do meu time de produto. Então, ele é essa soma, mas que tem como norte o meu manifesto. Então, você trouxe esse ponto de a sua comunicação é informativa, mas não é arrogante, né? Eu acho que isso vem muito de um dos nossos valores, que é a premissa básica de atuação do negócio, do meu trabalho, do meu formato de gestão, que é a melhoria contínua. 1% melhor todo dia, 1% melhor a cada coleção. Então, eu não acho que a gente atingiu a perfeição na coleção passada ou que o nosso produto está perfeito. Mas o que nos torna tão bons é a nossa capacidade de aprender e de querer melhorar sempre, né, a cada coleção. Então, ter esse olhar atento e disponível para melhoria contínua nos faz bons no que a gente faz. Não porque nós somos os melhores, mas porque a gente está muito focado em entregar o melhor que a gente pode hoje. E assim que a gente puder, a gente entrega melhor. Então, eu acho que essa premissa, né, é um dos meus valores, um dos pilares da minha gestão, da forma como eu construí o negócio até hoje, que integra um manifesto de marca e que, de certa forma, acaba sendo transmitido, né, para as pessoas que trabalham comigo e para que eu consiga perpetuar essa visão e que mesmo que haja essa sobreposição e essa troca entre os repertórios e os backgrounds de todo mundo que está ajudando a construir a marca, isso de certa forma prevaleça. Então, eu não sei se eu consegui responder, mas Não, é assim super que eu. conseguiu. Na verdade, você falou de aspectos muito importantes que vão além da questão da comunicação. Eu estava até querendo pontuar um pouco isso, né? Essa questão da melhoria contínua e da transformação, para mim, elas são, pela experiência que eu tenho com empresas pequenas que estão crescendo, né? E que se modificam muito, e também com o mundo contemporâneo, né, Lu? Porque hoje em dia acho que todo mundo lida com essa incerteza, essa mudança constante de tecnologias, de forma de se comunicar, de formas de fazer e de modelos de negócio junto, porque acho que quando você começou, Lu, faz quantos anos?
7 anos. 7 anos, eu ia chutar sete, mas deixei você responder. Em 7 anos, 7 anos. quanto não mudou, quanto não acelerou, e quantos modelos de negócio que 7 anos atrás faziam sentido hoje já não fazem, e a gente tem que se adaptar. Então, sem essa percepção, talvez seja quase impossível sobreviver também hoje em dia. E eu achei interessante como você destacou isso e essa dinâmica dessa melhoria com o time, com a operação e com a comunicação, né? Então, você falou isso em várias camadas dentro da sua resposta. E puxando um pouco nesse tema das mudanças da contemporaneidade, a gente tem muito essa questão dos vários canais de comunicação e dos vários canais de venda, né? Se a gente for pensar, quando a gente fala de canal com o consumidor, a gente pode abrir aí em canal de vendas, de relacionamento, de comunicação, de distribuição. Então, a gente tem muitos canais e nos últimos anos esses canais se multiplicaram e se modificaram. Né? Isso tudo requer adaptabilidade e requer também estrutura, porque uma empresa pequena às vezes tem que muito poucas pessoas fazem muitas coisas diferentes. Eu queria que você contasse um pouco agora sobre essa questão dos canais. Quais são os principais canais hoje que vocês usam para comunicação e relacionamento, né? Hoje em dia quase todos os canais de comunicação têm embutido um canal de relacionamento no meio, porque tem troca, tem perguntas e respostas, tem comentários, então a gente acaba tendo que se preparar para isso. Então, quais canais vocês usam e como vocês operam todos esses canais hoje em dia, né? No time, nesse backstage, assim, tipo, como que vocês fazem para fazer a máquina funcionar? Porque é um grande desafio hoje em dia das empresas, né? Na comunicação. É um grande desafio e eu vejo muitos empresários aborrecidos com o nível de complexidade que isso vem tomando. Eu enxergo de uma forma completamente diferente. Eu acho que a gente nunca teve tantas possibilidades e tantos pontos de contato com o cliente. E é claro que quanto mais liberdade, mais opção, mais difícil é falar não, né? E ter foco. Mas eu prefiro ter mais opção do que ter pouca opção e ter que me restringir à falta de opção. Então, eu enxergo o momento atual como uma grande oportunidade para negócios que têm os olhos atentos e estão dispostos a se adaptarem. Então, hoje eu mudei a minha forma de enxergar modelos de negócio de moda, principalmente que não são confecções. Então, hoje a minha marca não é uma confecção. Eu sou uma marca, eu desenvolvo o produto, eu penso o produto, eu tenho um departamento de desenvolvimento interno, mas eu não tenho fábrica. Então, eu me enxergo como uma empresa que desenvolve, cria, desenvolve, não produz, mas distribui produtos, cria, desenvolve, produz e distribui conteúdos. Então, eu me vejo como uma empresa que tem essas duas frentes de criação, produção e desenvolvimento. E eu enxergo com a mesma importância essas duas frentes de negócio. Então, eu hoje já não vejo mais o departamento de marketing como algo dissociado do core do negócio, né? Por exemplo, eu acho inconcebível hoje a terceirização de certas áreas dentro do marketing, porque para mim é tão core quanto o desenvolvimento de produto, e às vezes é junto, é quase a mesma coisa, essas áreas se fundem. Então, a forma como eu olho para o meu negócio me faz ter uma visão de gestão um pouco diferente. Então, hoje, os meus canais de distribuição e venda de produto eu olho da mesma forma que os meus canais de distribuição e venda de conteúdo, né? Então, muitas vezes um usa o outro para converter. Então, nem sempre eu consigo converter pelo meu canal de conteúdo. Às vezes eu só consigo impactar, difundir uma mensagem, chegar até o cliente. E eu uso o canal de venda de produto para poder fazer aquela conversão. Mas alguns canais de conteúdo hoje já convertem por si só, como é o caso do TikTok Shop, por exemplo. Então, para mim, quanto mais a gente conseguir enxergar isso de uma forma integrada e quase como componente, espinha dorsal do modelo de negócio, mais fácil é fazer essa gestão. Hoje a Camis tem como canais de venda de produto, né? Canais de conversão. O nosso e-commerce, Sim. 2 lojas físicas, mais de 120 multimarcas que revendem os nossos produtos, que fazem parte do nosso canal de atacado. O nosso canal de WhatsApp, que usa para conversão links de pagamento. O nosso canal de Google Shopping, que também tem conversão própria por dentro da loja de Google. Então, esses são os nossos canais que têm conversão intrínseca, né? Sim, Que própria. fazem conversão por si só. Os nossos canais de distribuição de conteúdo são o Instagram, o TikTok, hoje com um foco um pouco despriorizado em relação ao Instagram. O nosso Instagram hoje é o nosso principal canal de aquisição orgânica. Facebook, o Google em SEO,
que mais? Pinterest, mail marketing e o WhatsApp na vertente de difusão de conteúdo. Então, a gente usa o WhatsApp também para comunicação. E SMS, mas com foco mais em levar para o nosso site. Então, hoje Nossa, a é gente uma tem. quantidade absurda, né? É muito. Por isso que eu falo que eu olho para todos juntos, porque dentro do meu é quase a gente conhece muito bem o plano de sortimento de produto, que é plano de sortimento falando de uma forma simplificada para a gente não perder muito tempo nisso, ele define o tipo de o percentual que cada categoria deve ocupar dentro do seu mix para que você consiga atingir o seu resultado esperado com a coleção a partir da sua venda Nos anterior, seus né, do seu canais. histórico de Sim, venda do seu de cada uma histórico. das categorias por canal. É, Sim. histórico por canal. Eu gosto de pensar no plano de sortimento de mídia. Então, quanto cada mídia tem que representar ali em conversão, aquisição e retenção, para que eu consiga escoar o meu produto no canal adequado, com a estratégia adequada de comunicação. Então, hoje eu olho para o plano de sortimento de produto e para o plano de sortimento de É como mídia. se E você aí, desse ponderações para cada mídia em termos de sim, quantidade de conteúdo e de tipos de formatos? sim. Ah, entendi. E É como se fosse um OTB da mídia, do é conteúdo. um Você abre lá uma planilha e faz aqui eu quero ter X%, X tempo, X formatos, tantos conteúdos e tudo mais. E aí tem os tipos de conteúdo, né? E sempre exato. tem também um questionamento muito comum, pensando nesse OTB da mídia, é, que é essa questão Mas de. é uma forma muito boa de explicar o ATB É da mídia. uma boa para quem entende o que é OTB. Isso, Mas é uma boa, um bom pensamento refletir também como que esses diferentes canais têm seus diferentes papéis, aquilo que você estava dizendo, porque muita gente às vezes espera que todos os conteúdos vão gerar venda, né? Ou fica, não adianta tal coisa, o que que adianta, o que que não adianta. No final, existe uma certa dose de incerteza em qualquer coisa, porque não é tudo que é mensurável de forma direta, né? Influenciadoras, por exemplo, têm uma grande dificuldade de mensurar de forma direta o impacto no branding, né? Então, assim, tem coisas que são de construção de marca e de aprofundamento do relacionamento entre marca e consumidor, e até também de reputação mesmo, de construção de reputação de produto, enfim, de formação de moda e tudo mais. E tem ações que são mais comerciais, mais vinculadas a esses pontos diretos de conversão que você mencionou, né? Essa divisão é super clara dentro da Camis, ou existe uma parte que é clara e uma parte que é uma aposta, assim? Como que vocês organizam nesse OTB essa, essa participação desses conteúdos? E vocês ficam redistribuindo? Vocês fazem avaliações periódicas? Como que vocês fazem, né? com certeza. A gente tem muito claro tudo que a gente vai fazer, né? Dentro, quando a gente vai fazer a estratégia de comunicação ali do mês, a gente sempre tenta, sempre que vai nascer alguma coisa, seja uma campanha específica de divulgação de um produto, uma campanha de reposição, ou só uma campanha de reimpacto, lembrete, ela sempre nasce com um objetivo específico para cada mídia em que ela vai ser veiculada. E lembrando que a gente tem as mídias, que elas são apenas mídias de comunicação, né, de distribuição de conteúdo, e a gente tem mídias que assessoram a conversão, né, para esses canais de distribuição de conteúdo, ou fazem conversão por si só, né? A gente tem essa diferença entre os canais. Então, a primeira coisa para se perguntar é o objetivo. E aí, para dividir esse objetivo, a gente usa muito, a gente compara muito ao funil de vendas. Então, a gente sempre divide ali por aquisição, aquisição, consideração, conversão e retenção. E aí, isso dá um pouco de nome aos bois, porque você sabe o que esperar de cada ativação. Isso eu estou falando especificamente de canais de mídia que podem ser mensuráveis em números, né, em impacto. Então, por exemplo, se eu tenho uma influenciadora postando, eu tenho algumas limitações em relação ao que ela vai me trazer quando a gente pensa no funil como um todo. Porque parte do funil eu consigo metrificar, então eu consigo saber, por exemplo, quantos acessos essa influenciadora levou para o meu site. Eu consigo saber, por exemplo, quantas pessoas clicaram naquela publicação. Isso me dá indícios de topo e meio e fundo de Sim. funil. Eu não consigo saber o quanto aquilo me agregou em branding e em reconhecimento de marca. Não dá Isso é para mais, medir, né? não dá para medir. Então, eu gosto sempre de atribuir tudo que eu gosto muito de atrelar o orçamento
ao tipo de objetivo de determinada ação comercial. Então, tudo que é branding, hoje em dia eu vejo muito branding, a construção de marca, para tudo que eu gero valor para minha cliente, depois eu consigo captar através das ações de conversão. Então, eu associo muito branding à geração de valor para minha cliente. Hoje eu não tenho tantas iniciativas de branding que são só para brilho de marca, para reconhecimento de marca. Então, basicamente, hoje, o meu investimento de branding, ele está altamente concentrado no quanto eu quero ser valorizada pela minha cliente enquanto marca criadora de conteúdo. Então, hoje, Informativo. Então, trazer informação, trazer repertório, quer dizer, seu investimento em branding, ele acaba sendo informativo. Você está trazendo não necessariamente venda, mas você está trazendo informação. isso, eu tô me tornando uma marca, eu tô construindo autoridade e eu tô fazendo parte dos diálogos em que a minha cliente ou uma pessoa que quer ser minha cliente já participa ali nas redes sociais. Então, hoje o meu investimento em branding, ele é muito mais eu não quero impactar uma pessoa só porque alguém está usando a minha marca e a minha marca é reconhecida por isso. Eu até quero fazer isso, mas eu quero que ela fique, porque ela vai entrar no meu perfil e ela vai falar, cara, eu me identifico com isso aqui, eu quero entender mais sobre moda essencial, eu quero seguir a Camis, porque se eu sigo a Camis, eu sinto que eu dei meu primeiro passo em direção a um guarda-roupa mais funcional. Então, hoje o meu investimento em branding é em servir dessa forma a nossa comunidade. Seja esse membro da comunidade uma cliente do produto ou uma cliente só do meu A conteúdo. informação. Então, se ela quiser aproveitar ali do que eu estou falando, do que eu estou construindo em termos de conhecimento, de direcionamento, de dicas para usar, incorporar no lifestyle dela comprando outras marcas, tudo bem. Eu só quero fazer parte desse diálogo porque ele é muito importante para mim como marca. É por isso que eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando porque eu quero fazer parte desse diálogo, que é um guarda-roupa que não te torna vítima da moda, que é seu aliado no seu lifestyle, que te faz economizar tempo para se arrumar de manhã, que respeita o aspecto de conforto. Então, eu quero fazer parte dessa conversa. E meu investimento em branding tá mais concentrado nisso, assim, nessa criação de autoridade como marca criadora de conteúdo. Em paralelo a isso, eu tenho o investimento de performance marketing. Então, nesse outro braço de investimento é onde eu vou chegar na minha cliente ou eu vou atuar na etapa de consideração, é, difundindo esse conteúdo que já foi criado ali dentro do curso de branding, divulgando esse conteúdo. Então, hoje eu enxerguei que para o meu negócio funciona trabalhar com essas duas formas. Então, hoje, por exemplo, eu não tenho orçamentos que nas grandes corporações são super importantes, como patrocínio de eventos, mídias físicas, alguns lembretes de marca, como, por exemplo, Elemídia, mídia de aeroporto, que são participação em podcasts, que são eventualmente entendidos como mídias de branding, né, de alto impacto, ou de lembrete de marca, reforço de marca nas grandes corporações. Hoje eu prefiro concentrar o meu investimento em produção de conteúdo para construção de autoridade e em performance marketing para divulgar, distribuir esse conteúdo e converter eventualmente esse público que eu estou querendo alcançar. Muito legal. E eu estava aqui refletindo que um outro dilema que é muito comum é a fronteira do lado contrário, né? Porque quando a gente está pensando, claro, simplificando o mundo como se fosse possível pensar numa coisa linear, né? E que num extremo a gente está falando de construção de marca, no outro extremo a gente estaria falando de vendas, né? Muito focado em comercial, comercial, comercial. E a gente, é claro que a coisa não é tão simples, a maior parte das coisas tem muito das duas misturadas, mas assim, eu já vi muitas vezes, eu mesma já tive que lidar muitas vezes com o dilema de o quanto ser comercial nas abordagens comerciais, porque tem muitas formas diferentes de fazer abordagens de conversão, né? E às vezes com as redes sociais, com os trend topics e com as musiquinhas, dancinhas e as várias maneiras diferentes de tentar pegar as pessoas e captar elas e fazer uma conversão, a gente se vê nesse dilema de quando a gente está sendo comercial legal e quando a gente corre um risco de vulgarização, né? Assim, do tipo, até atrapalhando o branding, porque nessa vulgarização a gente destrói um pouco marca, né? Como que vocês traçam essas fronteiras na Camis? Assim, como que vocês, dentro daquele brainstorm de que ideias a gente pode usar para, enfim, ter um conteúdo ali comercial,
qual que é o ponto que você fala, não, aqui nós não vamos, aqui não é legal para a marca, nesse lugar tem um guide, tem alguma, ou é uma coisa que vocês discutem, ou tem um pouco de teste também, de percepção do que aconteceu, aprendizado. Vocês sentem essa fronteira claramente nas discussões do dia a dia de vocês no conteúdo? Com certeza. Eu acho que esse é o maior desafio da briga por atenção, porque é isso que está acontecendo hoje, né? A gente disputa a atenção de usuários e consumidores que estão ali pulverizados nas mídias sociais para o conteúdo que vai fazer mais sentido para a busca dele. Então, a gente ainda precisa se enquadrar num algoritmo que busca e configura ali o conteúdo ideal para o usuário. Então, é tudo muito novo e é difícil entender no mundo de gurus aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Então, primeiro é o segundo mindset da minha empresa, que é teste. Se o teste não representa a ruína do negócio, e se a gente tem como voltar atrás, e claro, se ele não ofende nenhum dos valores da marca, ele deve ser inserido ali na pipeline. Então a gente sempre vai testar. Eu não vou falar que eu nunca testei uma tendência que talvez não tivesse tanto a ver com o meu brand book ou com a minha construção de marca, porque eu queria entender se aquilo fazia sentido para o meu negócio. Agora, o que eu posso trazer assim de conhecimento prático, que é meu maior aprendizado de tudo que eu já testei até hoje, é que nada supre olhar para o cliente e entender como eu posso servi-lo. O que eu posso incorporar? Se a gente está falando sobre guerra de atenção e a gente não quer ser sensacionalista e não quer ser um clickbait para poder roubar a atenção por meio disso, né? Por meio de sensacionalismo ou de grandes taglines que não necessariamente são o que você vai entregar, eu acho que a outra forma é servir, é agregar, é entender como eu posso fazer a diferença na vida daquele usuário. Se ele está me dando o privilégio de dedicar 11 segundos da atenção dele ou 3 segundos para o meu conteúdo, como que eu faço valer a pena o suficiente para que ele continue assistindo e eventualmente me siga no perfil? Então, às vezes, esse é o exercício mais difícil, porque as marcas estão muito acostumadas a ditar. A meio que decidir os temas. Então, tipo, eu acho que a gente veio de um passado em que grandes marcas ditavam as pautas, então falavam, nós vamos falar sobre isso porque rosa está na moda. E agora quem dita a pauta é o usuário. Então, o exercício que precisa ser feito é do que a minha cliente está falando quando ela consome mídias sociais, pelo que ela se interessa, o que que ela busca, ela tem dúvidas sobre o quê? E aí, isso parte de um exercício de observação muito grande do usuário, da cliente e do grupo de pessoas com as quais você quer se comunicar. E, para mim, a premissa básica no mundo de guerra pela atenção é como eu posso servir melhor ao meu usuário, né? Que tipo de conteúdo útil eu posso trazer ali? E aí, qual é a fronteira disso para o comercial, né? Em que momento que o meu produto vai ser inserido? Muito difícil entender qual é a frequência que você tem que entrar com o produto. Mas eu acho que a gente tem que cada vez mais colocar o produto de escanteio e trazer o conteúdo de valor. E Para mim, no conteúdo, focar no conteúdo de valor e no produto descobrir que produto que está atendendo a necessidade tá desse atendendo a cliente, né? É meio que, necessidade. no fundo, são muito análogos, né, esses dois caminhos, o Muito caminho do conteúdo e o caminho do produto, né? Total, mas eu digo, quando você fala de marketing de produto, qual que é a frequência que eu coloco um post sobre, Sim, sei lá, como montar um armário cápsula nessa estação e qual é a frequência que eu falo sobre o meu produto sim, lançamento? especificamente sobre a camiseta X, sobre o blazer Y, Isso. né? Era Sim, o que a gente via antes, né? Os Instagrams eram catálogos. sim. Então, hoje eu acredito muito mais em focar nesse conteúdo de valor e colocar o produto ali num plano de fundo do tipo, se você quiser comprar, eu tenho esse produto. Então, aqui tem um link. Então, ter as lojinhas nos seus perfis bem atualizadas, ter links fáceis, de fácil acesso às suas plataformas de venda. Se tiver atuando no TikTok, coloca a lojinha do TikTok ativa para cliente. Então, facilita com que a cliente ache o seu produto. Onde você puder colocar ali a sua lojinha, coloca, distribui bem o seu produto e foca o conteúdo no que você pode gerar de valor para o usuário, porque ele vai encontrar seu produto. Se ele estiver confiando em você a ponto de dizer para ele o que pode facilitar a vida dele, ou, enfim, como melhorar a forma dele de se vestir, ou, enfim, seja qual for o setor, ele vai comprar, ele vai encontrar o seu produto.
Você não precisa ficar ali colocando o seu martelando produto. ele toda hora. Ele precisa estar Não, disponível, mas você falou uma coisa que eu acho super importante, porque facilmente disponível. exato, e funcional, né? Porque a gente vê, às vezes, Sim. assim, erros importantes. Eu sei que não é tão fácil corrigir, já sendo solidária aos empreendedores, porque eu atendo vários e eu vejo que as pessoas são super sobrecarregadas, não entendem tecnicamente, às vezes não tem um suporte, né, adequado dos respectivos técnicos da equipe para poder deixar tudo funcionando perfeitamente, mas assim, muitas vezes você vai navegar no site ou no link que estava lá na página, não chega no produto certo, o site não funciona, você não consegue ver a outra cor. Então, assim, Não putz, uma lojinha é, no a Instagram. loja a loja é o básico, né? Tem que estar funcionando. Esse é o básico. Não pode ficar gastando energia também só com conteúdo se você não tem nem o básico, né? Então é muito importante você também ter destacado isso. E Lu, pensando no futuro, assim, a gente já viu toda essa dinâmica. 2025, né? Tipo, quantos anos já a gente tem redes sociais, já existem há, se eu não me engano, 12 ou 13 anos, Instagram, acho que tem 12 ou 13 anos. Com a pandemia, você viveu todo esse ciclo pré-pandemia e pós-pandemia, a gente teve uma mudança drástica de dinâmica nessas redes sociais. Aí a gente teve depois a explosão de outras redes sociais, de outros modelos de negócio. O que você vê para o futuro, considerando toda essa complexidade e essa velocidade que já existe? Nossa, eu vejo os canais se multiplicando ainda mais, por incrível que pareça, e a atenção sendo cada vez mais dividida. Então, eu acho que vai surgir um novo papel aí para toda e qualquer marca, que é o papel de curadoria. Então, além de entender bem com quem você quer se comunicar, servir aos interesses e à busca desse público, você vai ter que tornar a experiência do usuário cada vez mais individualizada. Então, ele vai entrar no seu e-commerce, você vai colocar um pop-up perguntando qual categoria de produto ele está procurando. Porque, além de disputar a atenção, a gente vai disputar o tempo. Também, cada vez mais. Então, facilitar o caminho do usuário, tornar a experiência dele personalizada e agregar serviço a tudo que você for fazer, a todos os tipos e pontos de contato que você tiver com a cliente, para mim vai ser quase que o básico para os próximos anos. E aí a gente pensa, né? Mas, meu Deus, como já é tudo tão complexo? É difícil ter essa resposta, mas aí eu acho que parte da simplificação também. Eu acho que marcas também se tornarem cada vez mais especialistas naquilo que elas fazem, terem mix de produto menos complexos, mas mais estruturados e bem abastecidos. Então, por exemplo, no momento em que você está disputando tanto atenção, a pessoa entrar no seu site e não encontrar estoque é um grande problema. Grande. Então, abastecer bem aquilo que você tem, pensar muito nisso, pensar na disponibilidade de produto a partir dessa multicanalidade, eu acho que, por incrível que pareça, vai se tornar mais complexo. Mas, ao mesmo tempo, abre oportunidade para quem está preparado para se adaptar. Então, quanto mais canais você tem à disposição e quanto mais tempo os usuários passam nas mídias sociais, mais oportunidades você tem de ter contato com esses usuários. Sim. Então, é adotar esse mindset de eu preciso fazer valer. Preciso ter minha lojinha disponível, de fácil acesso, eu preciso ter o produto no estoque. Eu não posso não ter o produto no estoque e eu preciso entregar valor para esse cliente para poder captar absorver essa premissa. Eu só consigo captar valor aonde eu gero valor. Então, gera Sim. valor para o cliente para depois captar. Tem o produto no site, tem a lojinha fácil de encontrar e atende o cliente onde ele quiser te encontrar, né? Eu acho que Seja é disponível onde ele quiser te encontrar. seja Facilite a vida disponível. dele, né? Porque é Exato. isso, a pessoa perde Tão atenção complexo muito quanto isso, fácil. né? Complexo. É, exato. No final das contas, a gente às vezes tem que voltar para o básico, porque a gente fica um pouco distraído com as camadas que vieram e esquece às vezes do básico, né? É a É, mesma coisa, assim, você primeiro pensou o produto, depois você pensou a comunicação e depois você integrou os dois, claro. Eles fazem exato. parte de uma criação conjunta. Hoje em dia não adianta você ter um produto incrível e ninguém entender que ele é incrível, mas também não adianta ter uma comunicação incrível e o produto não ser incrível, porque você vai vender uma vez e nunca mais vai vender. Então você não cria consistência no processo, mas no final as camadas que vêm a partir de um certo ponto, elas não substituem o básico tem que estar olhado, né? E às vezes muito pouca gente às vezes está olhando para o básico. Crescem os números de cursos de marketing digital e às vezes a empresa pode fazer tudo que está falado em todos os cursos e não ir lá e fazer o produto, não pensar na comunicação com raiz, que tem a ver com o produto, que tem a ver com o estoque, que tem a ver com tudo, né? E Lu, O posso fazer uma controle de perguntinha qualidade. bônus? Que eu fiquei Controle de pensando. qualidade. Óbvio. Autoridade.
Uma perguntinha bônus que eu fiquei pensando também, porque, na verdade, estava pensando como que também tudo isso já está intermeado com a inteligência artificial. Vocês já usam muito e vocês estão vendo algum movimento? Eu sei que é um tema que está até meio sobrecarregado, todo mundo está falando muito disso e tem muita especulação. Mas assim, como que está na realidade para você hoje já a interação com a inteligência artificial no tema comunicação? E até se também está mexendo em outros temas, ou se ainda é muito embrionário, como que você está vendo isso? Se tem algo já que você enxerga para frente? Conta pra gente. Eu acho fantástico esse universo. Na verdade, eu estou muito empolgada, e eu sinto que as pessoas estão com um certo receio e com medo, e é o desconhecido mesmo. É uma revolução muito grande para mim, que tem uma força e uma potência até comparável ao início da internet. Então, eu acredito sim que vai mexer com muitas bases, dos modelos de negócio. Eu já uso inteligência artificial há algum tempo, mais para o meu uso pessoal, e eu treino alguns chats para poderem fazer tarefas são facilmente replicáveis. Claro que não substitui o raciocínio crítico, não tenho a menor pretensão disso, mas substitui, primeiro, o processamento de informações é absurdamente, incomparavelmente muito maior do que qualquer pessoa consegue ter dentro de uma database, dentro de histórico de dados. Então, facilita muito para poder armazenar informações e organizar informações. Então, eu uso muito. Vou dar um exemplo do que eu uso. Eu produzo muito roteiro com a inteligência artificial, porque eu treino a inteligência, eu faço os promptings para poder explicar o que eu quero, eu ajusto o tom de voz e eu vou tornando a inteligência cada vez é, mais pronta para me atender dentro do que eu preciso. E é claro que depende de um retouch humano, né? Eu tenho que estar sempre olhando e recalculando. Então, eu acho que esse uso, assim, ele vai ser facilmente incorporado. Claro que a gente tem as camadas de acesso. Hoje a gente ainda tem, inclusive, barreiras de acesso à internet no nosso país. Então, Claro. é claro que a gente está falando de um recorte muito específico de acesso, principalmente num país como o Brasil, mas eu acredito muito que isso vai ser incorporado aos poucos, na rotina das pessoas que vão tendo acesso à internet, a dispositivos que estejam adaptados a isso. Só que isso é uma especulação minha, assim. Eu vejo uma oportunidade absurda do uso de inteligência artificial para facilitar o processo de conversão em algumas plataformas. Então, por exemplo, muitas vezes uma venda de WhatsApp, ela pode demorar até horas para ser concluída. Imagina um chat totalmente interativo que consegue ali te atender com muita rapidez, buscando o portfólio de Treinado, produtos, né, por você, que já sabe responder. Sim. treinado por mim. Que Ele de pode alguma ser a maneira Luísa. interaja já com o seu estoque, quer dizer, pode ser um vendedor, porque hoje tem uma limitação física mesmo, né? Exato. Tem uma limitação física, tem uma limitação de horas, assim, e em Sim. momento eu acho que a inteligência artificial vai substituir, a atuação humana, não, não acho. Mas eu acho que quando a gente fala de processamento de dados e armazenamento de informações, vai resolver. Então, eu acredito muito no uso de inteligência artificial para facilitar a experiência do usuário no e-commerce, para fazer essa curadoria, que nada mais é do que entender necessidades e adequar a oferta do portfólio a essas necessidades, e também nos canais de compra, via WhatsApp, por mensageria. Então, seja chat no próprio e-commerce ou o próprio WhatsApp. Essa é uma especulação minha. É o que eu gostaria de ver aí em termos de desenvolvimento de ferramentas para os próximos anos. Muito legal, Lu. Papo ótimo, muito agradável, mas nosso tempo também novamente está, para variar, estourado. Mas eu amei, muito, muito obrigada. Como sempre, muito inteligente, capaz, rápida, observadora. Tenho certeza que quem assistiu aqui esse conteúdo deve ter anotado muita coisa. Se não anotou, pode assistir de novo, porque tem muita coisa para ser anotada e para sair aí aplicando já, né? São ideias e lições que acho que o empreendedor pode aplicar no dia seguinte, né? E parabéns pela sua jornada com a Camis e espero ter novas oportunidades em breve. Temos vários outros assuntos que a gente poderia falar. Me chama sempre, eu amo falar sobre isso. Eu falo porque é a minha vida, é o que eu faço todos os dias, então é um assunto que eu tenho muito prazer em conversar. São temas muito complexos para abordar, às vezes, em pouco tempo, mas eu espero Sim. ter contribuído aí com um pouco da forma como eu olho para todos esses temas, e assim, de forma alguma,
quero romantizar. É muito complexo, é muito difícil implantar, muito difícil acompanhar, mas eu acho que a disposição para poder aprender e comparecer, né, para poder orquestrar essa sinfonia, né, louca que a Sim. gente vive, ela precisa ser suficiente, né? O empreendedor, ele tem que encontrar no processo o O feedback que prazer. ele precisa para E o seguir, né? O feedback, prazer. com certeza. Não adianta fugir, né, do problema por ele ser complexo, né? Melhor encarar, porque o tempo Olha a vai passando diferença. também e a gente vai não resolvendo, né? Então, esses desafios, e novamente, todo mundo tem o mesmo tempo, os mesmos limites, as mesmas, né? Então, assim, quem está encarando, de alguma forma, está evoluindo. Quem está fugindo não está evoluindo. Então, ninguém vai fazer perfeito, não existe mais perfeito. O conceito de perfeito ficou super obsoleto, né? A gente hoje entende que nós somos falíveis e que as coisas mudam, mas eu acho que a sua postura de encarar e de trazer e de não resistir ao fato de que sim, as coisas vão ficar mais múltiplas e mais complexas, mas nós continuaremos sendo todos iguais, né? Um só, com os nossos limites, e a gente vai fazendo dentro do nosso limite, mas sem ignorar que essas coisas existem, né? Então, se movimentando, né? Essa história do medo, de Tem que não querer se apaixonar expor, pelo que não a gente querer já foi, errar, não dá para né? não querer errar mais, né? Hoje em dia, a gente tem que aceitar que a gente vai se expor e vai errar, senão não vai evoluir, né? Exato, exato. E é difícil mesmo, é um movimento difícil e até de desapego um pouco Sim, do que a gente já exata, foi no momento, né? exatamente. Não, e Né? de Então, desapego até é uma coisa meio. As pessoas às vezes imaginam que a pessoa que se expõe, né, como é o teu caso, e hoje em dia, como é o meu também, que se expõe publicamente, que aparece, que fala, que tá nessa, que tem o ego muito inflado. Às vezes, quando tem oportunidade de conversar, você fala, às vezes é o oposto. Você pensa que a gente não se acha, às vezes, tem julgamentos ou negativos a respeito de si próprio, mas isso não impede que a gente venha e faça, porque é no processo que a gente tem a oportunidade de melhorar e de também levar coisas boas para muitas pessoas. Não é um ato egóico, é um ato de abertura, de criação de espaço. Então, acho que os empreendedores acabam sendo muito expostos a isso, né, hoje em dia, porque têm as suas empresas e os desafios são maiores, e eles já estão na frente, acabam tendo que fazer de tudo, mas vale para todo mundo, para todos os profissionais, né? Então, acho muito legal a sua história, como você conta ela, e essa disposição sua como profissional e também que você trouxe para a Camis, né, como empresa, de estar sempre evoluindo e se autotransformando com as mudanças do mundo, né? é Parabéns. isso, exatamente. Obrigada. Muito Obrigada, feliz. viu, Lu? E Me até chama breve. sempre. Já, já animada para os próximos. Combinado. É isso, gente. Se vocês gostaram desse conteúdo, não deixa de curtir aqui, assina o canal para continuar acompanhando sempre conteúdo sobre moda, empreendedorismo e gestão. Obrigada e até breve. Tchau, tchau.